Hey there! Meu nome é Larissa de Donato, sou gerente de vendas em Dubai e hoje eu tô aqui para ajudar você a melhorar seu inglês um pouquinho mais. Gente, vocês pediram e eu atendi. Então hoje a gente vai falar dos phrasal verbs. Primeiro eu quero saber quem aí já ouviu falar de phrasal verbs, sabe o que é, não faz a menor ideia, já coloca nos comentários. E antes da gente dar continuidade nesse vídeo, já deixa o seu curtir aí no vídeo e se inscreve no canal para receber mais dicas de inglês. Então hoje eu vou explicar para vocês o que são esses phrasal verbs que a gente tanto escuta falar. Gente, o inglês não é uma língua tão complexa como o português, vamos dizer assim. Então, o que eles fazem? Eles têm uma certa limitação, não tem uma variedade de palavras tão grande. Então, o que eles fazem? Já que eles não têm essa variedade, eles falam, opa, vamos fazer o seguinte, a gente pega esse verbo e aí a gente pega essa palavra aqui, junta os dois e vamos dar um novo significado. Basicamente, isso que são os phrasal verbs. É um verbo com a combinação de outra palavra, normalmente out, on, off, in, around, entre outras, tá? Então, a gente tem algumas palavrinhas que fazem essas combinações. Então, é um verbo e essa palavra, e a gente tem um significado totalmente novo daquilo ali. Por exemplo, break é quebrar, break up é terminar, turn é virar, turn on é ligar, turn off é desligar, get é pegar, get in é entrar, get out, sair. Então, como vocês podem ver, são algumas combinações aí. Tem muitas combinações. Larissa, como que eu faço para aprender os phrasal verbs? Gente, é o seguinte, existe uma certa lógica da questão do in, on, quando que você vai usar qual, mas ao mesmo tempo, eles são verbos como outros qualquer. Tá? É que eles têm essa palavrinha extra para mudar o significado deles. Mas do mesmo jeito que você aprende o verbo read, ou speak, ou study, você vai aprender os phrasal verbs. Você vai se acostumar de tanto usar que, por exemplo, go out é sair, turn on, ligar. Então você vai usando e vai se acostumando. Normal, isso daí vem com a prática. Como que eles funcionam? Eles têm uma coisinha de especial. A conjugação que eu vou ter, caso eu tenha alguma conjugação, como vocês sabem, no inglês não tem conjugação como no português, mas, por exemplo, se eu tô falando com he, she, it, que leva o S, tá? Então, se leva o S, quem vai levar o S é o meu verbo. Então, vamos ver, por exemplo, get up. Get up é levantar. Então, você fala, I get up every day at 6. Eu levanto todos os dias às 6. I get up every day at 6. Agora, se eu for falar ela, lembra que o he, she, it no presente, o verbo leva o S. Quem leva o S? O verbo. Portanto, quem vai levar o S em get up? O verbo principal, que é o get. O get é a base do seu verbo. Então, ele leva S, ele é conjugado. Então, se eu for fazer uma frase com ela levanta todo dia às 7, she gets up every day at 7. Eu não posso falar she get ups. She gets up, tá? Aí ela tá acordando agora. She is getting up now. Não she get upping. She's getting up now. Então, quem vai mudar é sempre o meu verbo base, o get. Ok? Não a minha palavrinha adicional ali. Não vai ser o up, não vai ser o on, não vai ser o off. E assim por diante. Isso com todos os verbos. E quando acontece, quando eu tenho um objeto na minha frase? Como assim, Larissa? Por exemplo, apagar a luz. Tá? Luz, objeto da minha frase. Fala, você pode apagar a luz, por favor? Quando a gente tem um objeto, não é sempre, porque, claro, para toda regra existe uma exceção. Mas, o que a gente vai fazer? O meu objeto, se eu estou falando o nome dele, ele pode vir ele pode quebrar o meu phrasal verb, então ele pode vir entre o verbo e a palavrinha, ou ele pode vir no final. Por exemplo, turn off the light. Apague a luz. Turn off the light. Please. Por favor, vamos sempre ser educados, né? Turn off the light, please. Ou turn the light off. Também funciona. Turn off the light, turn the light off. Ambos estão corretos. Agora, se eu troco the light pelo meu pronome, então seria o it, né? Tudo que não é pessoa é it. Então, se eu troco light por it, como que fica? Eu não posso colocar o pronome no final do meu phrasal verb. Ele tem que vir no meio e quebrar o phrasal verb. Então, eu falo, por exemplo, turn it off. Turn it off. Turn it off. Eu não posso falar turn off it.
isso está errado. Então, turn it off. Então, se eu tenho nome, ele pode vir ou quebrando o meu phrasal verb ou no final. Se eu tenho o pronome, ele só pode vir quebrando o meu phrasal verb, ok? Basicamente é isso a ideia de phrasal verb. Mas então o que é importante vocês saberem? Que o phrasal verb é uma combinação de um verbo que a gente vê com muitos verbos, get, go, break e assim por diante. Então um verbo com uma outra palavra e aí eles formam um verbo novo. Okay? Essa combinação dos dois forma um verbo novo. Como que eu os utilizo? Conjugação sempre no meu verbo base. Então ele que leva o S, ele que leva o ING. Se eu tenho um objeto e eu estou falando o nome do objeto, pode vir quebrando o phrasal verb ou no final do phrasal verb. E se eu uso pronome, então he, she, it, vem no meio. Então agora cabe a vocês praticarem. Se ficou alguma dúvida, não ficou claro, deixa aqui nos comentários. Eu tento esclarecer para vocês, mas espero ter ajudado. Thank you and see you next time.